Bom dia, meu nome é Marcelo Salvo, da AtitudeCast, e nós estamos hoje na 10ª temporada e com a Roxane hoje, que vai ser entrevistada. Vamos falar um pouquinho do inglês versus IA, como que a gente tem que pensar em relação a ter uma aula de inglês, o que o professor pode ajudar nesse sentido que a IA não consegue. Então eu queria saber dela como que ela aprendeu inglês, teve fluência no inglês para ser uma professora hoje. Vamos lá, Rô, bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Roxane Schaff, sou professora de inglês e tenho a minha escola que se chama Inglês com Roxy. Bom, eu sempre gostei muito de língua inglesa e do inglês em si por conta do teatro, né? Que eu sou formada também em artes cênicas. Então, eu sempre estava assistindo filmes, peças e fiquei muito interessada no inglês. E por conta disso, eu resolvi fazer a faculdade de letras, né, português e inglês, e com tradução e intérprete. Fiz a faculdade aqui no Brasil, fui dar aula em escolas de inglês e português, mas eu sentia que faltava um pouco de conhecer mais a cultura, né, a cultura de um país de língua inglesa, né? Então eu tive esse sonho também de fazer um intercâmbio, vivenciar outra cultura e me expor mais à língua inglesa num país de cultura inglesa. Tá, fiquei no Brasil depois que eu me formei por 2 anos, e aí surgiu a oportunidade de ir para a Austrália, né? Por que a Austrália? Na verdade, inicialmente eu gostaria de ter ido para os Estados Unidos, que é o país que a gente tem mais contato aqui do Brasil, tá? Sim. Só que houve o ataque, né, do 11 de setembro. Então, ficou muito difícil de ir para os Estados Unidos, muitas regras, e a Austrália começou a surgir naquela época como uma opção. Por conta dos ataques também, a Europa estava muito caro, então eu fui para a Austrália em 2003. Fiquei lá 4 anos e eu achava que o meu inglês, eu havia estudado na faculdade e eu fiz também escolas de idiomas aqui no Brasil. Eu achava que o meu inglês, por eu não falar com estrangeiros, só com brasileiros, e ter o inglês da faculdade, eu achava que o meu inglês não era bom, né? Eu achava que eu não falava quase nada, porque eu não praticava a fala. Eu ouvia música, assistia filmes, mas falar mesmo, não. E quando eu cheguei na Austrália, eu consegui me comunicar, né? Então, fui trabalhar em várias áreas que não tinha nada a ver com a minha carreira aqui no Brasil, que é o que acontece, né? Muitas vezes quando a gente vai para fora, assim, como estudante, a gente acaba trabalhando como babá, trabalhando em restaurante. E com isso eu fui adquirindo, perdendo a vergonha. Eu posso dizer que eu cheguei lá fluente, né? Porque fluência é você saber se comunicar, não é falar o inglês perfeito. Sim. Mas saber se comunicar. E eu me comunicava lá, mas eu perdi a vergonha, porque eu acabei tendo que me expor, né? Eu falava com os meus colegas de trabalho, que eram de outras nacionalidades, falava com os meus chefes, com o público australiano que vinha, né, comprar de mim. Meu primeiro emprego foi numa sorveteria. Então, eu adquiri a fluência e perdi esse medo morando fora do Brasil. E teve ainda uma passagem de que você trabalhou em navios também. Como que é isso? Conta pra gente. Foi. Eu fiquei 4 anos inicialmente na Austrália, de 2003 até 2007. E aí cansei, né? 4 anos, senti falta de dar aulas, porque eu sou professora, né? Então essa é a minha profissão. E aí eu cansei e voltei para o Brasil. Cheguei no Brasil. Fui dar aulas de idiomas, numa escola de idiomas, né, aula de inglês. Comecei a dar aula de teatro também, nessa mesma escola, exatamente. Porque o teatro nunca saiu de dentro de mim, Sim, né? com certeza. Então, eu fui dar aula de arte dramática na escola. Então, os alunos, além de praticar o inglês, praticavam artes cênicas, né? Então, nós montamos peças de Shakespeare, algumas compilações, foi muito legal. E aí eu fiquei 2 anos no Brasil, mas eu precisava, na época, né? A gente sabe que, infelizmente, o professor não é uma profissão, naquela época ainda mais, hoje mudou um pouco, por conta do online, do mundo digital, há outras oportunidades. Mas naquela época o salário estava muito, muito baixo. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar em cruzeiros.
E lá fui eu. Fiquei 2 anos, né, de 2007 a 2009 no Brasil. E em outubro de 2009, eu embarquei. Depois disso, apareceu uma outra oportunidade de eu retornar à Austrália. E lá fui eu de novo. Em 2011, voltei para a Austrália e fiquei lá até 2022. Só que dessa segunda vez, eu consegui trabalhar como educadora, né, como professora. Aí eu me realizei. Sim, e aí só a passagem do navio. É engraçado que 2 anos você teve uma vivência com muita gente que não é só brasileiro, só europeu. Tem muita gente, vários países, pessoas de vários países estão inseridas nos navios, né? E aí isso também ajuda, né? Ajuda porque a gente vê que está todo mundo no mesmo barco, né? Pois é. Porque, É um navio, assim, mas está todo mundo no mesmo barco. exatamente, todo mundo no mesmo navio. Porque a gente perde, né? O brasileiro, a gente infelizmente, acho que não só brasileiro, mas qualquer pessoa que está falando uma outra língua, quer que seja espanhol, francês, quando você está aprendendo, bate insegurança, porque você está engatinhando na língua, né? E quando a gente está no meio de tantas pessoas de outras nacionalidades, que é multicultural, que a gente fala, e aí você vê as pessoas errando, falando meio, né, assim, se comunicando, mas nem sempre perfeito, não existe a perfeição. Sim. O que importa é se comunicar. E a oralidade eu acho que é mais interessante do que você falar aquele inglês perfeito, sem erro nenhum, bonitinho. O que importa é você se comunicar. Claro que a gente visa falar um inglês bem falado, assim como o português. Lógico. Mas não é o foco principal, né? É você se desinibir, você se soltar, você se comunicar, passar a mensagem, né? Isso é o mais importante quando você fala uma segunda língua. Perfeito. Aí eu queria fazer outra pergunta para você, Rô. De que forma a inteligência artificial pode transformar a maneira como as pessoas aprendem? Olha, é uma pergunta bem interessante, porque a inteligência artificial, ela é uma aliada, né, no aprendizado. Ela personaliza o aprendizado do aluno, ela fornece um feedback imediato, então, assim, ela ajuda o professor e ela ajuda o aluno, né? Com a inteligência artificial, é um caminho para a gente preparar aulas, para a gente preparar atividades e para o aluno em si, né, aprender, porque, como eu disse, com o uso da inteligência artificial, o aluno pode ter acesso a erros que ele cometeu de pronúncia, o feedback é mais imediato, né? Enquanto o feedback a gente tem que trabalhar bastante para dar esse feedback para o aluno, com o uso da inteligência artificial, você acelera, né, todo esse processo. Eu só vejo coisas positivas desde que você use a inteligência artificial com consciência. Pois é. Né? E esse é o papel do professor. Pois é, e aí tem muita gente que provavelmente fica achando que a inteligência artificial ela pode substituir o professor, né? É uma questão que muita gente pensa, né? Dá para fazer ser fluente só aprendendo com inteligência artificial? Não dá. Você precisa da força intrínseca, né? Aquela motivação que vem de dentro. E se você joga lá na inteligência artificial, prepara uma aula que eu vou aprender. Se você não tiver aquela força interior e o direcionamento, porque é esse o papel do professor. Sim. Né? O papel do professor é criar empatia, é analisar onde o aluno precisa melhorar, é motivar. Ele é um coach, né? Ele é um incentivador para o aluno aprender. Então, eu acredito que jamais a inteligência artificial irá substituir um professor, porque o professor traz a visão da empatia para a sala de aula. É que nem você está com uma dor de dente, por exemplo. Você sabe que tem algum problema, mas você se cura sozinho. Você vai no dentista e ele que vai analisar e te passar todo o tratamento. Sim. Assim é com a aula de inglês ou com a inteligência artificial usada para o aprendizado. O aluno pode até ter alguma ideia lá, pega umas atividades, mas quem vai fazer todo o trabalho, direcionar, motivar o aluno, aplicar as atividades é o professor. E até analisar qual que é o estágio que esse aluno está, né? Porque eu não acredito muito na questão de que sem um professor você consegue aprender do jeito que se espera. Talvez se comunicar aqui um pouquinho, aqui outro ali, mas tudo bem. Mas se comunicar para
uma comunicação com o estrangeiro, por exemplo, é diferente. Você precisa ter mais aprendizado ou mais instrução do que só a inteligência artificial te levando para alguns desafios pequenininhos, né? Exatamente. A inteligência artificial e as aulas ou as atividades que o aluno joga lá, né, para criar uma atividade ou uma simulação, é a ponta do iceberg, né? Porque tem muito mais camadas. Pois é. E a convivência, ao face a face que a gente fala, né? Nada vai substituir você conversar com uma pessoa. Você simula lá no computador Sim. ou no seu aplicativo, que é outra coisa interessante para o aprendizado, né? Há os aplicativos de fala, que você pode conversar com o próprio WhatsApp ou o computador, ter um feedback, mas esse feedback você vai saber aplicar para você? Aí que entra a função do professor. Tem alguém, né? que te leva, né? Que faz esse caminho junto com você, né? Faz o caminho junto com você. Muito mais te dá uma segurança maior, né? Exatamente. Imagina que você aprende de um jeito, você acredita que é o top e sai para o mercado para falar inglês e você não sabe ainda. Porque falar o que a inteligência pede para você, uma frase, ou responder uma pergunta, alguma coisa desse sentido, é uma coisa. Outra coisa é quando você está de frente para outra pessoa que você é o inglês com inglês imediato, não dá tempo de pensar, não dá tempo de você estruturar o que você queria na cabeça, né? Imediato, exatamente. E as pessoas, os alunos, eu vejo isso, né? Todas as pessoas que aprendem inglês hoje em dia ou qualquer outra língua, elas querem aprender, elas precisam aprender, ou porque gostam, ou por conta do trabalho, mas elas precisam aprender e querem. Então, você, às vezes, se você está usando a inteligência artificial, eu vou aprender só com a inteligência artificial. São poucas as pessoas que vão ter aquela disciplina. Sim. Mas você fazer qualquer curso através de, né, self-study, né, um estudo que você mesmo faz. Sim. Você cria erros e cria vícios que precisa de uma visão externa. Que vai ser difícil de tirar depois, Exatamente. né? Se você não tiver alguém que supervisiona isso, né? Lembrando que a inteligência artificial não é 100% acertada, né? Tem muitas coisas que a gente joga lá na inteligência artificial, como professora falando, algumas atividades, alguns prompts, e a inteligência artificial dá algo totalmente diferente, porque a gente tem que treinar a inteligência artificial para ter o que a gente quer. Não é só, faça tal coisa e pum, ela faz. Não é assim, né? Porque é uma máquina, né? Não é um ser humano, não tem sentimento. Um dos problemas. Eu estudei muito inglês, né? Teve um período da minha vida que eu estudei em vários lugares, várias escolas e tudo mais. Mas a grande falha que eu vejo de algumas escolas, essas mais tradicionais, né? Que a gente encontra em qualquer anúncio aí. O que eu vejo é a dificuldade deles conseguirem fazer um grupo de pessoas que tem a mesma dificuldade. Né? Porque você mistura, e aí se eu vou fazer uma aula de inglês, vai eu e você tentando aperfeiçoar o seu inglês e eu tentando começar a falar, ou seja, eu vou ter vergonha de falar perto de você, né? E isso ainda acontece, né? no dia a dia. Acontece, esse é um ponto excelente que você está trazendo, porque uma grande vantagem, um ponto positivo, né, da inteligência artificial é isso, é personalizado. Então, o professor consegue personalizar, mesmo que eu tenha um grupo de alunos tendo aula comigo online ou presencial, eu vou conseguir personalizar as atividades, o ensino do aluno, e ele também consegue personalizar, tanto através da tecnologia quanto do uso da inteligência artificial, coisa que muitas vezes no ensino em escolas tradicionais isso não acontece, porque é meio manada, né? É um grupo e o livro é o mesmo, e aí cada um vai meio que tentando correr atrás do prejuízo, né? Sim. Mas esse é o negócio, essa dificuldade de correr atrás do prejuízo, porque correr atrás do prejuízo quando você não sabe quase nada sobre o negócio, te dá sabe aquele negócio, não vou continuar não, acho que eu vou parar. Eu não continuo, porque o ideal mesmo é um professor dedicado para mim, né? Esse seria o ideal,
Por isso que a evolução de muitos diretores, presidentes de empresa, a evolução é muito grande. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa onde o gerente teve uma promoção para a diretoria e ele contratou um cara para dar aula todos os dias para ele, antes de começar o trabalho. E assim, em 6 meses ele já estava falando inglês muito bom, sabe? Exatamente. E eu acho que ele nem parou, continuou fazendo por muito tempo, né? Então, assim, eu vejo que tem uma dificuldade das escolas encontrarem uma saída para que tenha um professor dedicado, né? É lógico que vai custar mais caro e tudo mais, mas eu vejo ainda a forma de ensino, e eu gostaria de saber de você, a forma de ensino, assiste filme em inglês, com legenda em inglês e em inglês também, o idioma. Cara, eu tentei fazer isso 1000 vezes, eu não passo de 5, 6 minutos, eu já quero desistir. Isso é só um complemento, é uma coisa extra, né? Mas quando você já sabe alguma coisa, né? Isso, a gente orienta desde o começo a exposição à língua. O máximo que você pudesse expor, e isso é o legal da era que a gente está vivendo, né? Porque a gente tem tantos recursos, como, por exemplo, podcasts, assistir filme, ouvir músicas, tudo na internet. Imagina, há 30 anos atrás, quando eu me formei, era totalmente diferente. A gente tinha que ir lá colocar a fita cassete, tinha que colocar o Walkman, ou tinha que, né, rebobinar a fita. Então, hoje em dia, as coisas são muito mais acessíveis. E o grande lance é se expor ao máximo, né? Mas é como você falou, se você só ficar assistindo filmes, é meio passivo, né? Essa absorção da língua. É interessante, é um dos recursos que os professores e eu também passo para os meus alunos, né? Como estudo fora da sala de aula. Assistir séries, assistir filmes, mas não é só ficar ouvindo, você pega o vocabulário, você escreve, você pega aquela frase e tenta usar em situações, né, para praticar a fala. Né? Mas eu acho que o nível do aprendizado de um aluno que pega para assistir um filme em inglês, com legenda em inglês, tem que ser um outro nível. Um cara que já aprendeu, já saiu do básico, deve estar no intermediário para frente. Então, assim, é muito ruim você pegar do básico e assistir um filme. Eu colocava em inglês a legenda e em português o idioma. Aí, beleza, porque daí você sabe o que está sendo falado e pega mais ou menos aquela... Porque tem expressões idiomáticas, tem uma diferença danada de expressão idiomática com o pé da palavra mesmo, do que está sendo falado, né? E outra coisa, para quem é mais iniciante, a gente sugere filmes infantis, né? Que é uma linguagem mais fácil, uma linguagem que você entende melhor... porque se você pegar um Breaking Bad, por exemplo, você não vai entender nada, né? Então você pega um filme infantil e vai assistindo. Como exercício extra, né? De escuta para praticar a fala, entendeu? E tem uma outra coisa também que existe uma dificuldade danada. Você está num determinado nível, né? Vamos dizer que você está no intermediário. Você já sabe falar algumas coisas, você já escuta e entende, mas você para de fazer. E fica um tempão sem fazer porque a empresa você não precisa falar, no dia a dia você não precisa falar, não tem nem ninguém que vai falar inglês com você. Como que é isso? Vai esquecendo, né? É normal isso, né? Aí você tem que voltar pro início. Não. Aí que entra o papel do professor. Né? Se você vai retomar o seu curso, o professor vai fazer, porque vou jogar lá na inteligência artificial e ele vai me dar a solução. Aí que entra a função humana do professor. Perfeito. Ele vai fazer o teste de nivelamento, ele vai personalizar, ele vai falar, olha, melhora nisso, melhora naquilo, você precisa puxar mais para esse tempo verbal, você precisa estudar mais isso. Perfeito. Entendeu? Então, é aí que entra, né, a função humana do professor. Muito bom. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Quais são as principais vantagens da IA no ensino de idiomas? Olha... Você já falou algumas, né? Eu acredito que seja... você conseguir fazer aulas personalizadas, como eu disse, do próprio feedback, né, que é imediato, é uma das vantagens. As aulas ficam mais dinâmicas, mais interativas, mais criativas. Né? Você, com o IA, você consegue não só ter toda essa gama de ferramentas, que é o feedback, aulas mais interativas, aulas mais assertivas.
E preparar a própria aula, né? Porque a gente também usa IA para desenvolver os materiais, para desenvolver os slides. Então, são inúmeras as vantagens, né? Tem vantagem para o professor e vantagem para o aluno também, né? Exatamente. Eu vejo IA não como uma inimiga, mas como uma aliada. Eu acho que hoje todos os professores de qualquer habilidade, ele está vendo como uma vantagem ter a IA para facilitar o dia a dia dos alunos e do professor também, né? Exato. Criar uma aula, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Né? Apresentações, né? Dá para fazer um monte de coisa. É fantástico, né? Eu vejo que hoje tem, só pegando o gancho da questão da inteligência artificial, qual é o caminho que você acredita que vai tomar lá na frente a IA em relação a se adaptar a tudo isso que a gente está falando? Você pensa em alguma coisa ou você acredita que ainda tem muito a evoluir, que não dá nem para imaginar o quanto pode evoluir? Olha, eu acho que ainda tem bastante para evoluir. E a gente tem que sempre estar se capacitando, né? O professor. Aprendendo o quanto está evoluindo, quais as ferramentas que você consegue usar, que você pode usar, como usar de uma forma ética, né? Sim. Até mesmo quando a gente faz trabalhos, por exemplo, de faculdade ou de escolas, né? Você pode ter uma ideia quando você usa o IA, mas na hora de colocar no papel, você tem que usar as suas palavras. Esse é um grande medo, né? Eu acho, de todas as pessoas, tanto educadores, mais de educadores, né, e de alunos também, porque a gente tem essa consciência, né, não vou jogar lá no IA, eu tenho um trabalho para fazer, vou pegar a IA e copiar e colar, isso não pode, né, até mesmo porque é proibido, né, principalmente em faculdades. Mas eu acho que vai evoluir um pouco mais, sim. Não faço ideia de quanto, porque é tanta coisa acontecendo, muita coisa, né? Porque você pode usar a inteligência artificial para fazer uma aula, mas hoje você tem outros, tipo assim, você pega o ChatGPT, você faz um trabalho, constrói uma aula, mas tem outras ferramentas que, juntando com o ChatGPT, transforma isso em outras coisas, né? Talvez uma dinâmica melhor para ser feita e tudo mais. Então isso eu acho que pode evoluir. Porque tem muitos aplicativos, muitas ferramentas que dá para que elas se conversam, né? No dia a dia elas se conversam. Inicialmente era só o ChatGPT, né? Agora a gente tem Gemini, tem uma série de IA voltada para várias áreas, né? Não só criar inteligência artificial, mas usando a inteligência artificial para criar slides, criar apresentações. O ChatGPT já faz isso, né? Mas eu acho que só vem acrescentar, né? A IA vem acrescentar, né? Desde que usada com consciência, como eu disse desde o começo, né? Tá. A vantagem de hoje de um aluno ter um professor que teve experiência lá fora e o outro que só se formou aqui, qual que é essa diferença? Você sabe de cabeça? Só para ter uma noção de procurar mesmo. Quem eu procuro, né, para ser meu professor? Esse é um assunto bem interessante, viu? Eu acho que vai muito do professor. É uma boa, sim, quando o professor mora fora, porque o morar fora não transforma só o professor como professor, transforma como pessoa. Porque morando fora a gente se expõe a uma série de situações que a gente não se expõe no Brasil. Sim. Né? Que é morar fora da casa dos pais, às vezes mais cedo do que o que seria se estivesse no Brasil. Lidar com certas situações que te expõem a coisas que você não passaria no Brasil. Por exemplo, a gente está aqui no Brasil, dependendo da situação, a gente não vai trabalhar num certo emprego, porque a gente está estudando para uma outra coisa. E fora você tem que se sujeitar. Sim. Né? Você não sabe o que vai acontecer. Né? Você não conhece ninguém, você sai do seio da sua família para morar com pessoas que você não conhece. Então, eu diria que o morar fora muda a visão do ser humano, não só do professor, mas da pessoa como ser humano, né? Há ótimos professores que nunca saíram do Brasil, porque eles têm a didática, eles estudaram, né? Não adianta só a gente falar inglês fluente para ser um bom professor. Nós temos que nos capacitar,
né? Então, muitas vezes, uma pessoa mora fora do Brasil, está falando inglês fluente, mas chega aqui e não sabe dar aula, porque não tem a didática, não estudou para isso. E a realidade de cada pessoa é diferente, né? Você vai dar aula para o executivo, ele precisa do inglês para uma determinada coisa. Exatamente. Você vai dar uma aula para uma pessoa de 20 anos, está começando, é estágio ainda, sei lá, ela vai precisar outra coisa, né? Exatamente, Então isso eu acho que a IA também fica mais difícil de entender, talvez, né? Porque não saiba o que é a diferença de uma diretoria, com quem ela vai lidar, né? Talvez seja isso, né? Nada como você estudar para exercer aquela função, né? E o IA é um complemento, é uma ajuda extra, muito boa, por sinal. Porque eu gosto. Mas eu ainda me atenho aos livros, a slides, e complemento com o IA. Né? Eu vejo como um complemento, como uma ajuda extra. Na nossa época, né? Eu falo isso porque a gente tem mais ou menos a mesma idade. Nossa época não tinha nada disso, nós não tínhamos ajuda, né, de algo que fosse uma inteligência artificial. A ajuda era de professores que a gente conhecia, corria lá, perguntava, ou no dia a dia de trabalho você vai aprendendo. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero voltar é o seguinte: você falou de trabalhar, a gente se submete a trabalhar numa sorveteria, sei lá, fazendo faxina, sei lá, qualquer coisa, a gente se submete a isso. Mas também tem a questão do salário, né? De lá é bem diferente daqui, né? O respeito que eles têm pelas pessoas que fazem esse trabalho é maior, eles pagam para aquilo. No Brasil eles pensam que as pessoas pensam, tô pagando R$1.500 já é o suficiente, tô pagando, tô dando emprego. Né? Começa a justificar aquilo, porque se for pagar 3, ele não consegue. Exatamente. Né? Não existe, lá fora não existe essa segregação de trabalhos, como a gente tem essa cultura, mentalidade no Brasil, infelizmente, né? Se, por exemplo, alguém falar, vou trabalhar, sei lá, né, fazendo faxina, ou catando, sei lá, limpando avião. Talvez as pessoas vão olhar torcido, você não estudou para isso. Lá fora não tem isso, todo trabalho é trabalho, todo trabalho é bem visto, é bem aceito, e isso a gente aprende, né? No começo, quando eu cheguei lá, logo no início eu ficava, mas eu não me formei para ficar lavando privada. E eu falo com orgulho. Entendeu? Eu não me formei. Aí depois de um tempo, mas é o que está pagando as minhas contas e paga. Então, vamos que vamos, não tem problema nenhum. E a gente começa a entender que você consegue ver pessoas que têm empregos mais humildes, né? De um ponto de vista brasileiro, que tem carro do ano lá. Exatamente. Que anda no carro do ano, que tem dinheiro guardado. Né? Aqui a gente não vê essa quantidade de pessoas com dinheiro guardado. É um ponto interessante, porque esse foi um dos motivos que eu fui embora pela segunda vez, eu fui para o navio. Sim. Porque eu morei lá 4 anos, agora o meu inglês está perfeito, maravilhoso, fluente, vou voltar para o Brasil e vou arrasar, vou ganhar bem, vou virar tradutora, grandes oportunidades. Cheguei no Brasil em 2007, fui dar aula de idiomas em escola tradicional e ganhava uma miséria. Então eu lembro que eu estava passando um dia em São Caetano e eu vi um carro. Quando eu olhei o preço do carro e eu comecei a fazer a conta mentalmente do meu salário, quanto tempo eu ia demorar para comprar aquele carro? Nunca. Eu chorei. E nesse meio tempo, algumas amigas da minha irmã que faziam turismo, minha irmã fazia turismo na época, falaram, algumas já estavam no navios, ganhando 5 vezes o que eu ganhava. Aí eu olhei, pensei bem e falei, sabe o quê? Se for para ganhar bem, e eu fui trabalhar em restaurante como ajudante de garçonete. Fui embora, peguei tudo que eu tinha, deixei de ladinho e fui embora. Fui fazer a seleção, passei e fui trabalhar. Na verdade, o meu primeiro cargo no navio era de serviço de quarto. Eu levava comida para os passageiros no quarto. E você sabe, você que trabalhou no navio, você sabe, eu já tive a oportunidade de fazer uma viagem de navio, né? E você sabe que a pessoa que está ali na cozinha, à tarde ele está lá levando comida, de noite ele está fazendo o show que a gente vai assistir lá dentro. Ou seja, se o cara tiver várias habilidades, ele faz tudo ao mesmo tempo. E nem sei que hora que ele dorme, porque o navio é 24 horas, né? Você dorme pouco, você dorme uma média de
Depois que termina o turno, à meia-noite, no caso de restaurante, meia-noite e meia, eu ia até limpar tudo. Você vai dormir 1h30 da manhã para acordar às 6. E aí depois trabalha das 6 até às 11, meio-dia, e dorme um pouco à tarde. Ou sai nos portos para conhecer, entendeu? Sim. Mas assim, eu morava com os meus pais. Para que eu fui trabalhar em navio? Podia ter ficado em casa lá, né? Ali é Morando mais com meus fácil. pais, não pagava aluguel, dando as minhas aulas, com uma vida, né? Sem. Mas eu falei, como que eu vou sobreviver? Pois é. Ganhando, né? Naquela época, nem R$2.000, R$1.500, e dava aula, meu Deus, o dia inteiro. Dava aula de sábado e chega domingo corrigindo atividades. Eu falei, É coisa cara. de louco, né? Eu já tinha morado na Austrália, eu sabia que quando você ganha em dólar é diferente. Então fui embora, não pensei Hoje duas mais vezes. ainda, né? Em Não relação pensei ao duas Brasil, vezes. hoje mais ainda, infelizmente. Né? Eu fiquei 2 anos no navio. Quando apareceu a oportunidade de ir para a Austrália, eu fui. E apareceu a oportunidade de ficar lá, eu fiquei. Por conta de valorização profissional, né? E o aprendizado que você tem lá fora, até de sobrevivência mesmo, é diferente, né? Aqui você poderia correr para casa dos pais e ficar lá. Lá não tem para quem correr. Não tem para quem correr. Muitas vezes as pessoas até que são brasileiros ajudam, dorme aqui na minha casa até para eu conseguir um emprego e tudo mais, mas é por um período. Então você não tem outra chance se não dá certo, né? Exatamente. Você tem que correr atrás. E a grande diferença é que você planta lá fora e você colhe. Muitas vezes aqui no Brasil a gente se esforça, estuda. Gente, o que eu tenho de estudo era para o professor ganhar no mínimo 15, 20 mil. Porque eu estudei a vida inteira. Eu estudo desde os 20 e poucos que eu entrei na faculdade. Né? E não parei, eu continuo estudando, fiz 2 pós, fiz pós na Austrália, comecei o mestrado, é contínuo aprendizado, né? Sim. E mesmo assim não é valorizado. Eu, no momento, eu dou aulas online, do conforto da minha casa, porque eu plantei para isso, né? Se eu tivesse que voltar para escolas tradicionais, continuaria ganhando pouco. Pois é. Né? E é o que a maioria faz, né? Ganha pouco. Infelizmente não tem o Brasil não tem uma cultura de valorizar os professores. Hoje é dia dos professores, né? Vê quantas pessoas vão te dar parabéns. Algumas só. Mesmo sabendo que você é professora, todo esse perrengue de um professor, de estudar constantemente, se aperfeiçoar constantemente, não existe essa valorização da maioria das pessoas. Infelizmente é isso. Infelizmente. Só valoriza o salário baixo, né? Você vê que gente tá milionária aí fazendo dancinha de TikTok. Exatamente. Então, assim, é um país, e eu acho que isso vem não só daqui, mas o mundo inteiro, né? É que a gente tá valorizando algumas coisas que não tem valor nenhum. Né? E deixando de valorizar aquilo que tem um baita valor pro resto da tua vida e que você jamais vai esquecer. Né? Vamos lá. Quais habilidades humanas continuarão sendo essenciais no ensino de inglês, mesmo com o avanço da IA? Essa é uma excelente pergunta também, né? Eu acredito que a comunicação, né, a empatia que um professor traz para a sala de aula. Porque, como eu disse, IA pode te ajudar a preparar aulas, atividades, corrigir pronúncia, feedback, mas é uma ponte, né? Ela é uma ponte. A entrega vai ser feita pelo professor. Pois é. Então, a empatia, a comunicação, porque tá lá, né? No computador, você pega tudo escrito, mas é o professor que vai fazer a entrega para o aluno. Transformar isso em realidade ali, né? Exatamente. Então, essa habilidade de comunicação, de empatia, do fator humano que o professor traz para a sala de aula e para o aluno, o professor é um motivador também do aluno. Né? Porque, claro, nada acontece se o aluno não fizer a parte dele. Sim. Né? Porque eu conheço, já tive alunos que ficam muito tempo para aprender mais do que o precisaria, porque o aluno não faz a parte dele em casa. Sim, não se dedica. Não se dedica, só vem para as aulas. Tem que fazer a parte em casa, eu sempre reforço. Então, o professor é aquela propulsão, né? Tá sempre relembrando, sempre mandando áudio, eu mando áudio para os meus alunos, eu sou o motivador. Então, eu acho que essa habilidade
Da comunicação. Da comunicação. Eu, como sou um professor de comunicação, oratória, comunicação e tudo mais, eu entendo o que você está dizendo, porque hoje no mundo corporativo, pegando o mundo corporativo, que é onde está uma boa parte da população, eles têm dificuldade até em se comunicar em português. Exato. Em português. Escreve errado, escreve de uma forma que não dá para entender o que a pessoa quer passar, qual é a mensagem. Eu sempre falo, quando você vai escrever um e-mail para várias pessoas, tente ler 3, 4, 5 vezes antes de clicar no enviar e dar o direcionamento para quem você quer passar aquela mensagem, mesmo que seja para várias pessoas copiadas, porque senão a pessoa não vai entender, e não entendendo, ela deixa de lado. Ela deixa de fazer aquilo que você precisa. Ou seja, isso é para o inglês, né, que você disse agora, isso é para o português, isso é para qualquer coisa, Exato. porque a inteligência artificial não tem essa habilidade, e eu acredito que não terá essa habilidade de humanização. Que é a questão de entender o outro. Eu entendo o humano. Se você não entender o humano, que é a empatia que você está dizendo, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Se você não entender o humano, você não vai conseguir se comunicar bem. Porque você precisa entender o ser humano. Exato. A IA não vai entender. Não. Mesmo que eu chegue assim e fale, IA, o ser humano é assim, 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 assim. Tá, que ser humano você está dizendo? A Roxane, o Marcelo, que ser humano? Porque eu vou entender que todos são isso que você escreveu? Não, nós somos diferentes. Exatamente. Né? Então, assim, tem várias características de diferença. Essas diferenças precisam ser analisadas na hora de analisar, ou na hora de decidir. Se eu quero uma inteligência artificial que tem na memória dela somente algumas características do ser humano, ou eu quero falar com uma pessoa que fala inglês, né? Que aprendeu lá fora, teve todos os perrengues aqui no Brasil, teve todos os perrengues lá de fora, e vários empregos dela, ela se submeteu a várias coisas. Exatamente. Né? Então, quando você tem tudo isso dentro de um ser humano, que é lógico, são os nossos anos de vida, né? Então, a gente não vai envelhecendo só porque o tempo está passando, a gente está envelhecendo e adquirindo conhecimento. Quando você adquire esse conhecimento, você está pronto para algumas coisas. Exatamente. Né? A IA não vai fazer isso. Não, é a bagagem, né, que o ser humano traz. Perfeito. Eu, com os meus alunos, se tem qualquer falha, eu já na hora, ou um pouquinho depois da aula, eu preciso trabalhar isso, eu preciso trabalhar aquilo. A IA não vai, né, entregar certas coisas para o aluno se não tiver uma visão de reflexão do próprio professor. Porque a IA é um pouco imediatista, né? Sim. Você vai falar ou digitar alguma coisa e ela já de imediato te entrega. Mas aquela reflexão, quem faz é o ser humano, né? O professor, no caso. Sim. E é uma reflexão 1 a 1, né? Exato. Muito personalizado. É o que eu penso assim, quando eu vou dar treinamento numa empresa presencial ou online para 3, 4, 5, 10, 20 pessoas, eu sei que vão ter 20 indivíduos lá que são diferentes e que eu vou ter que personalizar como para pegar. Então eu pego os pontos chaves e depois nas dinâmicas que são colocadas para se fazer uma tarefa, uma atividade lá, você vai detectando que aquela pessoa ela não tem empatia, ela sabe se comunicar, mas não tem empatia. Então, essa não fez o que precisava, não escutou, não teve a escuta, né? Para entender, porque é falar e escutar, né? Não só falar, né? Tem muita gente que gosta de contar só a própria história. E aí ele precisa entender a história do outro também, né? Então, nós não temos certo e errado, mas a gente sabe que não foi feito por acaso o ouvido e os olhos, né? A boca, o nariz, não foi por acaso, né? Tudo tem um sentido. Bom, vamos lá. Como a inteligência artificial pode ajudar os alunos a praticar e aprimorar a conversação em inglês? Olha, hoje em dia nós temos várias opções, vários caminhos, né, com inteligência artificial, como por exemplo aplicativos, né, que usam a inteligência artificial para te dar o feedback ou para simular uma conversação semelhante à uma situação real. Tem muitos, né? Tem muitos. Você pode indicar algum? Olha, eu tenho uma listinha aqui dos que eu gosto, que é o Tandim, chama Tandim.
Ele é um aplicativo onde você se conecta com pessoas do mundo inteiro. Que bom. É bem legal. Tem o Promova, que é um outro aplicativo que eu já testei e eu gostei bastante também. Que ele serve para quê? Para você praticar fala. Tá. Para você se comunicar e você já recebe o feedback. Né, do que você está errando. Tem um outro que eu também testei que chama Be Confident. Be Confident. Tem versão gratuita, mas é limitado. Né? Então, tem algumas versões gratuitas que você pode usar sem pagar, mas tem a limitação. Tá. Essa limitação o que é? De minutos. De minutos. Por dia ou por mês? Por dia. Por dia. Por situação que você simula. Então, por exemplo, o Be Confident. Ele tem a versão grátis, mas é só 45 segundos. Então, você só... É muito pouco. É só um teste para saber se... É um teste. Mas aí você já tem uma ideia. Antes de comprar, você faz esse teste. Tem uma ideia. Gostei, não gostei, vale a pena o preço ou não. Sim. Mas por que eu estou perguntando isso para você e é bom você passar alguma assim? Porque a pessoa já não perde tempo e também não perde dinheiro. Se isso é bom e já foi recomendado por alguém que trabalha com isso, então vale a pena ter um aplicativo desse pago, entendeu? O Be Confident você pode praticar no WhatsApp. Né? Então você conversa com o IA e uma série de situações e ele vai já te dando feedback. Olha, a pronúncia tá assim, a pronúncia tá desse jeito, você precisa melhorar artigo. Então eu gostei, eu achei interessante. Muito bom. E anualmente é por volta de R$1.000. Né? Então dá 100 pau por mês. 100 pau por mês. Tenho esse Tandim, que é um aplicativo de intercâmbio. Então você se conecta com pessoas do mundo inteiro e vai conversando. Tem o learnlingo.ai, que também é interessante. Tudo para praticar conversa, né? Tá. Agora, existem também clubes em São Paulo, principalmente, de encontro, que é muito mais legal. Porque imagina, é legal, é muito interessante, como eu disse. IA é uma ferramenta que é uma ajuda extra. Sim. Uma boa ajuda extra, né? Mas vamos combinar. Nada se compara a você ir num lugar e ter o calor do ser humano. Tem um clube que chama, se não me engano, acho que é Tok Tok, em Pinheiros. É um bar, né? E vão pessoas do mundo inteiro. Então, de todas as nacionalidades, argentino, filipino, americano, alemão. Então eles têm encontros, se eu não me engano, de quinta e sexta. E aí quando as pessoas chegam lá, elas colocam um sticker com a bandeirinha do seu país. Tá. Tem karaokê, tem bebida mais em conta, tem comida. E aí você conversa, né, com as pessoas. Karaokê também é um caminho, né, para aprender inglês, né? Porque você vai cantar, tem a letra passando lá. A música, gente. Deve ser muito bom isso, né? Por isso que eu falo, é legal, show. Mas, pô, sente e ouve uma boa música. E aí você depois faz a tradução da letra, que é o que a gente fazia no passado. E eu passo muito música para os meus alunos. Inclusive, o meu TCC da minha primeira pós foi sobre o uso da música no ensino da gramática, na língua inglesa. Perfeito. E praticar fala também, né? Maravilhoso. Então imagina, você vai para um karaokê, você faz amizade com um alemão, aí você fala o seu inglês lá e ele fala um pouquinho de português, ou ele fala inglês com você. Sim. É muito legal, né? Sim. Então muito mais caloroso do que, né? Vou praticar lá no meu computador, isolado, só eu e o aplicativo. Nada supera a conexão Fica mais humana. animado, né? O negócio é deixar a aula mais animada. Né? A vantagem do IA, por outro lado, que você me perguntou, né, no aprendizado, você não tem julgamento, você tá lá no seu canto quietinho, aprendendo, é a máquina, Sim. né? Isso não tem exposição, né? Porque hoje o maior medo de um aluno é a exposição. Eu digo por mim próprio, né? Eu tenho vergonha de apresentar o que eu sei de inglês. Vergonha. Se tiver dentro de uma sala uma pessoa que conhece mais do que eu, vai ficar difícil eu me apresentar. Isso é o medo do julgamento que você falou. Né? E é uma coisa que eu não deveria ter, mas é normal, porque você é vulnerável,
a situação ali. Uhum. Todo mundo conhece, só você que não. Marcelo, se apresenta em inglês. Lascou. Né? E quando a gente está no Brasil, a gente vai para o português, né? Pois Agora é uma outra vantagem, quando você mora fora, você não tem escapatória. Não tem escapatória. Você tem para sobreviver, você precisa aprender. E aí parece que dá um clique no cérebro que você se joga. Né? Senão, como é que faz? Isso é importante as pessoas saberem também, de perder um pouquinho esse medo, né? De ir para o exterior, fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, que você, esse clique, eu acredito que em tudo na vida tem essa virada de chave, né? Que eu estou aqui, agora eu sou obrigado a fazer. Então, por exemplo, você está desempregado, qual é a saída? Eu não consigo emprego, ou se consegue, você consegue um emprego com o salário que você não quer ganhar e ficar preso naquilo. Aí dá a virada de chave a você, empreendedor. No quê? No que eu sei fazer. O que você sabe? Isso. Né? E aí vira tudo, né? Talvez a virada de chave para os brasileiros, eu acho que vai acontecer em algum momento de não precisar mais depender de um CLT, alguma coisa nesse sentido. Exatamente, nós temos tantas habilidades, né? Pois é. É o meu caso, agora que eu voltei para o Brasil há 3 anos, quase 3 anos, eu falei, eu vou pegar toda a minha experiência, toda a minha formação e vou usar para ajudar as pessoas. Como que eu posso fazer isso, né? Pois é. Sem depender de uma CLT e de um patrão ganhando em cima de mim, né? Se é para e não valorizando, né? Às vezes não valorizando. Às vezes valoriza, mas muitas vezes não valoriza. Exatamente. Então, é por isso que eu sou minha própria boss agora, né? É isso aí. E é isso. Né? Muito, muito bom, muito bom. Eu acho que após pandemia trouxe essa vantagem, né? De muitas coisas acontecerem no digital, no online. É um benefício maravilhoso você poder, com a vida tão corrida e a escala 6x1, né? Que é uma coisa inacreditável. Você não precisar se locomover para ir até um local ter as suas aulas. Você chega em casa, come a sua comida, vai para o computador e faz aula online. Pois é. Né? Já economiza também na passagem, né? No transporte. Tem uma economia enorme e aí é um negócio que dá para a gente debater isso por muito tempo, porque eu tenho lá a experiência da minha esposa que está no home office desde o começo da pandemia. Nossa. E a vantagem de você não tá um dia chuvoso, você está dentro de casa. Exatamente. Tá muito frio, tá dentro de casa. Tá calor, é só abrir a janela, ligar o ar-condicionado, não sei o quê. Você ficou doente, fica em casa. Né? Você não vai se conectar, mas já está em casa. Você não precisa ir até lá ou ligar para alguém e falar, eu tô doente. Sabe esse tipo? As dificuldades vão reduzindo. Mas também não pode ser só online no mundo corporativo, porque precisa dessa humanização, desse relacionamento com as pessoas, para que o negócio fique mais interessante, entendeu? Tanto que esses clubes de fala, eu sugiro para os meus alunos. Há restaurantes também, né? Nada como a experiência no local, que te traz aquele calor no coração, que te traz a emoção, entendeu? Então tem restaurantes que você vai e você faz pedido em inglês, você conversa em inglês com os garçons e as garçonetes, entendeu? Isso é muito legal também, porque você tem que... É aquilo, o IA como ferramenta é maravilhoso, mas nada como a vivência real. Então, como é que você vai sentir dentro de você, pelo computador, que você está fazendo um pedido? Nada como você está no restaurante fazendo esse pedido. É outra coisa, né? Então, diferente. Nada substitui a presença, né? Aquela coisa de cara a cara, né? A vivência que da situação. A dificuldade que você tem, né? Você não sabe que o que você vai falar para o garçom, por exemplo, ele vai entender, né? Independente de ele estar lá num restaurante que vende a imagem de que é de outro país, né? Ok, mas o garçom às vezes não tem essa fluência, né? Muitas vezes tem, muitas vezes não. Então, assim, é importante essa passagem, né? De você estar em outro país ou estar aqui, mas saber se comunicar dessa forma assertiva. Eu acho que essa palavra é fantástica, sabe? Comunicação. Né? A oratória, a comunicação, porque é insubstituível, né? Sim. É o que move tudo, né? Vamos lá.
O que as escolas e professores podem fazer para se adaptar à presença crescente da IA no ensino de inglês? Eu penso que Que ainda não fizeram, né? Porque tem muita coisa já sendo feita, né? Eu penso que entender que IA é uma aliada, né? Como eu disse já há um tempinho atrás, não é uma inimiga, é uma aliada. E estar sempre à procura de capacitação, né? Você aprender como utilizar aquela ferramenta, né? Porque a gente começou com o ChatGPT e hoje existe uma série de ferramentas. Então, estar sempre capacitado para poder saber como usar aquela ferramenta com os alunos, né? De forma a tornar a aula mais dinâmica, mais envolvente, mais assertiva. Eu penso que é por esse lado, né? Por esse Então, caminho. precisa existir uma adaptação dos professores e das escolas também para a inteligência artificial, e não com medo de ser substituído, mas com o aprendizado de que aquilo pode ajudar no ensino, na dinâmica, nas atividades, né? Isso. E fazer os alunos irem para a escola também, né? Porque tem muita gente que não vai, mesmo podendo pagar, ela não vai porque não acredita na escola tradicional. Não é uma escola de negócios, de inglês, mas para negócios, né? Que daí tem uma adaptação toda já feita com metodologia. Mas as escolas estão super adaptadas também, né? A gente falou bastante das vantagens do mundo online, que é o meu mundo. Sim. Mas as escolas estão se adaptando, né? A inteligência artificial, uma série de recursos nas escolas. Inclusive, existe também, muitas escolas oferecem já o blended learning, né? Que é um pouco presencial e um pouco online, com atividades online entre os alunos, que é justamente para não é mais tão tradicional como era antigamente, só vai lá e é presencial, né? Eles também aprendem sobre IA, sobre o uso de IA e implementam atividades que englobam IA. Esse híbrido que você disse aí, que para o mundo corporativo é o híbrido, né? Isso ajuda demais, porque a pessoa saiu do trabalho, ela sabe, olha, não vai vir um professor aqui, não vai pegar trânsito, não, ele vai se conectar nesse horário e eu vou me conectar. Pode ser que eu fique no trabalho até mais tarde porque eu estou fazendo aula de inglês, pode ser que eu vá até minha casa e de lá a gente se conecta às 8 horas da noite, sei lá, alguma coisa assim. Então é uma ferramenta que a gente tem hoje, que é essas reuniões online, que economizou muito dinheiro. Exatamente. Eu digo que as empresas que eu visitava para fazer treinamento, os treinamentos que existia antes, você primeiro pagava para você ir até a empresa, pedágio, não sei o que lá, gasolina, um gasto, estacionamento e tudo, um gasto só para saber o que ela queria. Hoje não, tudo é feito online, né? Esse pré-negócio que a gente chama, é tudo online. Exatamente. O pessoal vai ter que gostar de você de forma online, né? Que também é uma coisa que é delicada. A gente ainda tem aquela coisa da presença, a gente pode trabalhar um pouco mais do que trabalhar só esse ângulo que nós temos aqui do online, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Qual a diferença, e eu não sei se tem, porque eu nunca pensei nisso, né, no seu caso, mas qual a diferença, para mim tem, mas qual a diferença do professor que fez teatro igual você, né, e um professor que não fez teatro? O que você pode agregar nisso, seja no presencial, seja no online, alguma coisa assim? Para mim também tem muita diferença. Eu acho que o teatro muda tudo, porque ele te dá uma confiança, né? Mesmo que você tenha falhas, porque todos temos, claro, mas ele te traz aquela confiança de não ter medo de se expor, te traz a confiança de saber se posicionar por causa das aulas de expressões corporais que a gente tem, projeção de voz, expressão corporal, modo de sentar, o modo de falar, o modo de olhar. Então, para mim, muda tudo. Eu seria outra pessoa se eu não tivesse feito teatro. Eu seria outra professora. Até mesmo na alegria, saber quando sorrir. Não é pensado, ensaiado, é natural. É improviso mesmo. É improviso, porque faz parte de mim, né? Faz parte o jeito que eu olho no olho, o jeito que eu me posiciono, o jeito que eu me movimento. Já é parte de mim. Então, muda tudo, na minha opinião, para melhor.
Eu percebo isso também no dia a dia, dando aula. Eu consigo me expressar, e aí, falando não só, se tiver no online, eu consigo me expressar de forma com que a minha voz tenha ênfase naquilo que você quer, a tonalidade, o som das palavras, tenha tudo no momento certo para que as pessoas não só veja que o professor está lendo um slide, não é uma leitura, é uma interpretação daquilo para o dia a dia de cada um que está assistindo você. Ai, né? Não podia concordar mais, Salvo. 100% concordo. E isso é natural, né, para gente que fez teatro. Até mesmo ouvir o que o outro está falando, absorver e processar. Né? Eu aprendi isso com o teatro. Sim, eu também. Né? E com terapia também. Eu não fiz terapia, eu gostaria de ter feito, mas assim, o teatro, ele vai para um caminho... É terapêutico, né? Ele vai para um caminho que você começa a se perceber e a perceber os outros, né? E o que eu preciso fazer agora, o pessoal fala improviso, mas não é só improviso, é a questão de algo que vem de dentro mesmo, né? Você fala, caramba, agora eu preciso ser desse jeito, eu preciso fazer isso acontecer de forma diferente, não como foi previsto, né? Em todas as alterações que você fez do conteúdo, né? O cara começou a chorar lá na sua frente porque ele não sabe falar inglês. Você tem que conduzir de uma forma que aquela emoção daquela pessoa seja também um aprendizado para ele. E não seja só, já que o senhor está assim, vamos desligar, amanhã a gente volta. Não, a gente sabe conduzir isso como um mentor, né? Exatamente. A gente consegue fazer uma mentoria ali para que essa pessoa se sinta confortável em continuar o assunto com a gente e o aprendizado também, né? Acolher mesmo, né? Acolhimento, acolher, até mesmo os exercícios que a gente fazia de olhar no olho e ver a alma da pessoa. Isso, A gente acaba fazendo isso com o aluno da gente, né? Sim. Compreender os medos, as dúvidas, as incertezas e abraçar, né? Nessa jornada, porque aprender inglês é uma jornada que tem que ser gostosa, prazerosa, personalizada, interessante, animada, né? Eu brinco muito também nas minhas aulas, né? Eu levo muito a sério, mas eu brinco, eu me divirto, os alunos se divertem, porque tem que ser uma jornada gostosa, né? Ao invés daquela coisa maçante, obrigada, né? Então, trazer música, trazer filmes, trazer poemas, livros, todos esses recursos, né? Sim. Que, por exemplo, né, não é 100% IA, nunca vai ser. Né? Não. O IA eu ajuda. Acredito que não. Eu acredito que não. Não. Também não vai ser para a gente ver, né? Porque pode ser que depois da nossa ida, da nossa passagem, seja algo só IA, vai saber. Eu não sei, o que a gente precisa transformar essa população jovem, né? Os de meia idade para baixo, transformar esse pessoal para tentar trazer essa humanização. Que eu vejo que se perdeu muito com a nossa geração para baixo, se perdeu muito em relação à humanização, e eu vejo em todos os sentidos. Talvez seja o volume de trabalho que nós tivemos no passado para que conseguisse sustentar os nossos pais ou os filhos e assim vai, né? Conseguisse manter uma casa, a gente deixou de dar atenção para essas pessoas, e essas pessoas também se tornaram pessoas menos humanistas, né? Pensam um pouco menos nessa questão. Bem, enfim, isso é só uma ideia minha, mas não é a certeza de que isso vai acontecer ou não vai acontecer. Rô, caminhando agora, fazendo uma retrospectiva, eu queria fazer uma pergunta para você, que a gente está caminhando para o final, tá? Então eu queria fazer uma pergunta para você sobre... você fez teatro e foi para Austrália. Qual é a possibilidade de trabalhar em teatro lá?
Ou se você procurou ou não procurou, qual era a possibilidade disso? Existe a possibilidade, eu não procurei. Não procurou. Eu fiquei focada na área de educação mesmo. Tá. Apesar que, como professora, eu era aquela professora que estava sempre fazendo peças com as crianças. Então, eu Sim. sempre incorporei a parte do teatro, Sim. né? Em tudo que eu fiz lá, eu era a professora que estava tocando violão com as crianças, cantando música, trazendo a arte, né? Porque eu fiquei muito tempo trabalhando com educação infantil. Até mesmo quando eu dei aula de português lá. Tá. Mas é possível, sim. Eu tenho um amigo que trabalha no Opera House, na parte das peças e dos shows, né? Uhum. Não trabalha diretamente com teatro, mas é no mundo artístico. Tem um outro amigo que também fez curso de cinema e trabalha com fotografia e parte teatral. Então é possível, né? Você indo atrás, é possível trabalhar com teatro fora. Eu tenho pensado nos últimos tempos, que a gente vai envelhecendo, a gente vai fazendo umas retrospectiva, uma análise do que acontece e do que aconteceu e por que aconteceu, mas a linha traçada pelos professores, eu acho que vem desde lá do passado. A gente não percebia isso. A gente não conseguia perceber o quanto a gente tinha um viés para ensinar, para gerar aprendizado, para trazer as pessoas para esse mundo, para um mundo melhor, sabe? Eu via também, e hoje eu não via na época, mas hoje eu vejo que todas as peças de teatro que eu fiz e eu estava dentro, a ideia era sempre, lógico, fazer o seu melhor trabalho, né? Apresentar o conteúdo do que tinha aquela peça, seja de Shakespeare, seja do que for, mas também das pessoas que estavam nos assistindo sair com aprendizado. Ó, tá vendo como a vida é? Se você fizer isso, olha o que você pode ser. Se não fizer, olha o que você pode ser. Sabe? E leva isso para casa, mostre para os seus filhos, peça para alguém vir nos assistir novamente, porque aí você vai transmitindo esse aprendizado de uma forma que você consegue fazer com que as pessoas reflitam sobre aquilo. Então, toda vez que eu faço uma palestra, eu tô lá para fazer a palestra, mas não como todos os outros, não. Eu não conheço todos os outros, mas conheço alguns que estão lá só para ganhar dinheiro. Quando você faz uma palestra, que a gente sabe que a palestra é algo mais reflexivo do que um treinamento que você vai entrar na atividade, eu tenho o objetivo de levar um aprendizado. Não só de levar uma informação, aprenda se quiser, não sei o quê, mas levar atividades dentro disso daí, ou formas de reflexões e frases de impacto que faça a pessoa refletir sobre aquilo. Né? Como professor. Eu não levo mais nada para alguém se não tiver um começo, meio e fim, sabe? Eu não sei você, como que é para você? Eu também sou assim, Salvo. Interessante essa questão de ligar, né, fazer teatro fora, com educação. Eu lembro que de professor, né, eu sempre tive essa semente de professor dentro de mim. Eu comecei a dar aula eu tinha 14 anos, eu dava aula de reforço para um menino da minha rua, de matemática, eu nunca esqueço disso. E aí ele estava mal na escola e passou de ano, depois do reforço que eu dei. Eu sempre gostei de lecionar, eu sempre gostei de ensinar. E depois que eu terminei o teatro na nossa escola, eu fui dar aula de teatro com algumas amigas lá na FATEC. Tinha um curso livre. Muito legal. Com a Verônica e com a Márcia. Nós demos aula, e com a Sueli também. Eu dei aula de maquiagem teatral, porque eu fiz, né, também maquiagem teatral. Sim. Eu sempre gostei de aprender, eu sempre fui muito artística. E aí eu fiz maquiagem teatral no Senac e fui dar aula na FATEC, no curso livre que tinha de teatro. Então eu sempre fui professora, né? Eu sempre tive esse gosto dentro de mim, essa paixão, essa vocação. Sim. Né? Mas muitas vezes a gente não sabia, né? Não. A gente vai refletindo e vendo que, caramba, o caminho foi trilhado pra gente. Por isso que eu penso muito em destino. Você já tem um negócio lá, né? Já tem você vai acabar aqui. Não adianta você mudar para onde você quiser mudar, você vai acabar aqui, cara.
Porque eu não pensei em ser professor em momento algum. Mas a vida foi me levando, fui professor de pós-graduação por ter sido escolhido no LinkedIn, que eu jamais imaginava. Olha, professor, você pode vir aqui entender o que a gente precisa e se você pode atender. Caramba, pós-graduação, para falar de vendas e negociação, eu fui correndo. E ainda trabalhava no mundo corporativo. Depois eu ia para lá, mas assim, foi uma grande experiência trabalhar como professor. E daí teve Senac, teve várias outras instituições que eu dei aula em pós-graduação. E cara, aquilo eu não tinha pensado. Eu pensava em mundo corporativo até me aposentar. Esse era o pensamento lá de trás. E depois o mundo foi se moldando. E as portas do teatro, por mais que eu tenha procurado, e a minha mulher sabe disso, o quanto eu procurei, né? E o quanto ela me deu essa força para procurar. Vai procurar. Enquanto você está assim, desempregado, vai procurar mesmo. E eu fui em tudo que eu podia. Mas tudo fechou as portas. E o fechamento das portas é porque alguma porta lá na frente estava se abrindo. E essa porta, quem teve que descobrir fui eu. Fazendo o meu trabalho e me sujeitando a tudo também. Porque eu aqui me sujeitei a tudo igual você se sujeitou lá na Austrália. Me sujeitei a voltar, a trabalhar no telemarketing quando eu já tinha uma profissão. Então caí, vou levantar. Então começo desde o início de novo. Telemarketing, e fui indo. Né? Até adquirir, até conseguir um emprego de liderança e tudo mais. É muito caminhos muito diferentes e que vai ajustando para um final que a gente já sabe. Né? E eu acho que vai muito da gente também correr atrás, né? Esse exemplo que você está dando agora me veio na cabeça que eu lembrei. Teve uma época que eu estava trabalhando com telemarketing antes de entrar na faculdade. E meio período, ganhava pouco também. E eu queria muito fazer inglês. Porque eu queria fazer inglês, queria. Sabe o que eu fiz? Eu fui na escola e me ofereci como professora de teatro. Então eu comecei a dar aula de teatro. Em inglês? Em inglês, e em troca eles me deram uma bolsa. Que legal. Eu fiquei mais de 1 ano e meio naquela escola, dando aula de teatro, sendo professora. Pois é. E em troca eu tinha a bolsa de inglês. Então assim... Você vê o caminho como que é? Você tem bagagem para isso, né? A gente tinha o teatro, que pra gente era o início de uma carreira, mas não era o início de outra possibilidade para você chegar aonde você tem que chegar. Hoje eu não me vejo distante do que eu faço hoje, que é treinamento. Porque o treinamento, igual você já disse em alguns momentos, o treinamento faz você fazer atividades meio que teatrais. O ano passado fizemos um team building, fazendo com que um grupo de 100 pessoas se transformasse em 3 grupos diferentes e criasse uma peça de teatro em 3 partes, começo, meio e fim, sem nenhum saber o que o outro estava ensaiando, e a gente conduziu aquilo para um final ser começo, meio e fim. Então foi um desafio tanto, porque nós tivemos somente 8 horas para fazer isso. 8 horas levando o conceito de comunicação, de oratória e tudo mais, mas de empatia, a gente levou isso e eles fizeram. Então assim, o caminho já está traçado. A gente sabe que nós vamos ser professor pro resto da vida. Esse é o caminho. Agora é só se aperfeiçoar tudo o que a gente precisa, de todas as novidades e tudo, porque o melhor momento para mim, para que isso acontecesse, foi a pandemia. O que para muita gente foi terrível, na pandemia para mim foi muito bom. Exatamente. Entendeu? Então esse é o caminho que eu acho que quando você é professor, não só professor, mas estou falando de professor hoje, você trilhar um caminho e não fechar a porta para o que vem pela frente. Abrir as portas e se deixar levar. Se deixar levar para o caminho que já está traçado, exatamente, entendeu? É isso que eu penso, esse o caminho que eu penso. Eu concordo, e eu acho que o teatro deixa a gente com um pensamento muito crítico, né? Eu acho que o teatro foi uma grande escola para eu ter o pensamento crítico e batalhar. Né? Batalhar, correr atrás, porque
a gente precisa, né? Quando a gente faz teatro, a gente vai atrás de patrocínio, a gente vai atrás de... Precisa se mostrar. Precisa se mostrar. A gente trabalha cenário, a gente palpa toda a obra. Testes e tudo mais, né? Exatamente. Um vai para locução, outro vai para não sei o quê. Sempre tem vários caminhos, né? Eu sempre fui muito ativa. Quando eu fazia o teatro na escola, né, que a gente estudou junto, eu ia fazer iluminação. Eu estava sempre envolvida com tudo. Tipo, eu fazia som e iluminação das outras turmas, das peças, porque eu gostava, né, de produzir, de ser útil, de colaborar. Sim. Né? Você pega o Luiz Mainetti, por exemplo, que ele desde sempre saiu do teatro, ele foi abrir uma empresa para teatro dentro das empresas. E que gerou trabalho para algumas pessoas e para ele também. Então, a gente pega várias situações. Bem, chegamos ao fim. Quero agradecer de verdade a sua participação aqui. Gostaria de saber se você tem uma mensagem final aí para quem está te assistindo e deixar algum contato seu de rede social, quem precisar. Eu que agradeço imensamente. Foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um papo delicioso, maravilhoso, informativo. E muito feliz, né? E persistam nos seus sonhos, não desistam, porque vale a pena, né? Uma hora a coisa vira e você chega onde você quer chegar. Não desista de estudar inglês. Pode me seguir nas redes sociais, né? O meu canal do Instagram é @, né? Inglês com Roxy. Então, inglês com Roxy é ROXY. Então, eu tenho meu canal onde eu ensino, né? Eu tenho os meus posts, eu ensino bastante coisa. Todo dia eu faço story, dou dica para os meus alunos e para quem está chegando também no canal. Muito obrigado, Rô. Eu que agradeço, viu? Boa sorte para você, tá? Obrigada. Valeu.